Ok, que cenário bonito, né? Por que fazer aqui, né? Porque é bonito, como eu já disse. Hoje eu estou com um convidado especial. Ao longo dos últimos anos, eu nunca fiz o que estou fazendo agora. Só estou fazendo porque, pô, é legal, é gratificante conversar com pessoas que também são definitivamente outliers e que não ganham esse code name à toa. São pessoas que literalmente fizeram acontecer e é muito foda conhecê-las de perto, próximas. Vinícius, pode entrar. Prazer. Primeira vez que eu estou fazendo isso. Sinta-se um lisonjeado. Eu tô adorando isso aqui. Tá bonito o cenário, não tá? Esse é o melhor cenário que eu já fui. A galera sempre me cobrou, porra, conversa com as pessoas que também estão próximas a você, que já atingiram um resultado, etc. É isso que eu estou fazendo agora. Satisfeitos? Olha só, Vinícius veio de longe, Portugal, certo? Certo, estava em Lisboa. Posso dizer então que você já é um nômade. Totalmente nômade. É. Quando você não é um nômade viajando o mundo, no mínimo ganha dinheiro pela internet, você já é um nômade dentro da sua casa, porque você pode levar o notebook para o escritório ou para a cozinha, certo? Ele levou para um nível mais avançado. Saiu do Brasil e foi para Portugal. Isso. Vinícius, o que você faz, cara? Com que você está ganhando dinheiro hoje na internet? Vamos lá. Eu me especializei, depois do meu último trabalho, em lançamento. Eu faço isso há 2 anos. Tenho hoje 3 especialistas. Tenho também frentes de perpétuo e de tráfego local para a área médica. Beleza. O papo aqui vai ser bem reto, sem nenhum tipo de gatilho para tentar te persuadir de alguma coisa. Vamos realmente expor, você conhece bem o meu perfil, você já me segue há muito tempo, a realidade do marketing digital. Vamos sair muito do que outras pessoas divulgam por aí na internet. Você vai entender ao pé da letra o que uma pessoa outlier faz para se tornar um outlier, ok? Não carregando esse nome simplesmente à toa. É por isso que ele está aqui hoje. Bom, você mora em Portugal atualmente? Isso. Eu fico entre Portugal e Brasil, mas eu já estava ali há 4 meses em Portugal e outros países lá, basicamente prospectando. Legal. Você conheceu o digital quando? Eu conheci o digital de verdade tem tempo, cara. Eu conheci o impacto que ele pode causar lá em 2010 e eu coloquei minha primeira campanha de Facebook em 2012 para vender, primeira vez em 2012. Mas eu saí dele e voltei só anos e anos depois, quase 10 anos depois, assim. Que legal, que legal. E antes do digital, o que você fazia? Meu último trabalho, eu fui executivo da Coca-Cola. Eu fui do marketing, de inovação e de digital da Coca. Que legal. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Show. Isso. E como que você fez essa transição? Por que resolveu ir para o digital? Eu sempre empreendi. Imagino que você ganhava bem. Ganhava legal. Não, ganhava legal. Eu sempre empreendi antes da Coca, assim, eu acho que empreender é quase uma vocação, cara, é um chamado, assim. Você não larga isso, foi uma experiência maravilhosa lá dentro, mas no final eu estava coçando para voltar a fazer alguma coisa e comecei a estudar o mercado digital e entender Imagino um pouco que melhor. lá você talvez teria um salário já de 5 dígitos. Sim, Muita gente hoje está fazendo faculdade até para ganhar um salário de 5 dígitos. Uma pessoa que já estava ganhando um salário de 5 dígitos desistiu disso para fazer o marketing digital, porque dá 6 e 7, talvez 8. E eu acho que não é só uma questão de salarial, não, é questão de liberdade, entendeu? De flexibilidade que eu acho que o pessoal não põe na conta. Como é maravilhoso poder estar morando em outro país, cara. Sim, muita Entendeu? gente acaba considerando um trabalho, né, tipo, com valores altos, mas não leva em consideração a liberdade. Sim, Só a financeira. isso. E, na minha humilde opinião, liberdade financeira sem a liberdade geográfica e sem liberdade temporal não faz muito sentido, né? Você decidiu, então, fazer essa migração na sua carreira para o digital porque o que exatamente você viu no digital de diferente? Lá dentro eu já estava trabalhando com projetos na área de digital. Então Legal. eu já estava, inclusive, aplicando umas coisas que eu via da galera de fora lá dentro, né? E aí eu comecei a perceber, acho que a primeira coisa é a possibilidade de escala. No meu caso, não comercializar produto físico mais. E principalmente, cara, principalmente mobilidade, cara. Mobilidade é um negócio muito importante, assim, pra mim. Mesmo no Brasil, eu já mudei em várias cidades, então, assim...
Você gosta de estar em vários locais? Eu gosto de estar em vários locais. Legal. Se considera um nômade, então, praticamente? Sim, sim. Perfeito. Sim. E, bom, você começou no digital exatamente em que ano? Dessa vez foi no início de 2021. 2021. Eu tive um período de transição de saída da empresa. A Fê, que é minha sócia e um dos nossos especialistas, o Rodrigo, ela já estava com essa operação rodando, a sócia dela saiu, eu peguei a parte da sócia dela, e aí, cara, o primeiro lançamento que a gente fez, aí já bateu múltiplos, 6 em 7. 6 em 7. E Mais de 100 mil reais em 7 dias. Isso. Na verdade, a gente bateu 100 mil reais em 2 dias nesse lançamento. 100 mil reais cara. em 2 dias. E aí o resto foi somando. Que legal, cara. E aí, ali a chave virou completamente, né, cara? Você teve algum problema no início, quando você começou logo em 2021, com excesso de informação? Ou você já tinha aquele foco ali de fazer uma coisa só? Porque acho assim, quando a pessoa está começando, ela tem muita dificuldade, né? São muitas pessoas ao mesmo tempo falando na internet do mesmo assunto. Eu acho que naquele em si não, porque eu não tive tempo de correr atrás de informação, cara, entendeu? Eu peguei o processo que estava ali, a gente foi vendo onde estavam as ineficiências, peguei de experiência minha passada para dar uma melhorada, trouxe um gestor de tráfego de fora, que eu não queria fazer tráfego. Minha primeira preocupação foi montar a equipe, entendeu? E aí, ok, esse rodou assim. A partir do segundo, eu sofri um excesso de informação de todos os lugares, entendeu? Aí eu tive que parar para começar a filtrar. Entendi. Você começou no digital em 2021. Isso. Daí você fez o seu primeiro lançamento, Isso. certo? Mas a partir do momento que você conheceu o digital, quanto tempo você demorou para fazer esse lançamento e chegar no 6 em 7? Cara, foi rápido. Foi rápido? Esse foi o primeiro, né? Mas assim, vamos deixar uma coisa clara. Eu peguei um projeto que já andava há um ano e meio, que não vendia tanto, e assim, eu melhorei numa base que já existia, eu não saí do zero ali, né? Mas o primeiro já foi, né? Porque, para muitas pessoas aqui que podem não entender o que ele disse, ele começou a fazer um processo de lançamentos, né? De outras pessoas. Isso. Então, hoje essa é uma profissão em ascensão no mercado, um foco também não só em estratégias, funis de vendas, mas branding, e você acabou fazendo o trabalho, né, que um especialista precisa para se destacar no mercado de marketing digital. Exato. Eu resumiria aí nisso no trabalho de divulgação, aquecimento do público interessado e um trabalho de vendas, né? Legal. Final, né? Agora, pelo que eu me lembro, né, a primeira versão do Nômade Milionário, ela saiu em 2021. Então, logo no comecinho da sua trajetória, você já acabou conhecendo o Nômade Milionário? Sim. Foi importante, cara, ali no processo em 2020, no ano passado, quando eu comecei a enfrentar nesse projeto quedas de venda, né? E foi uma coisa meio geral no mercado com todo mundo que eu conversava. E eu comecei a aplicar, na verdade, a abordagem de criativo do Nômade Milionário no lançamento. E uso até hoje. Que legal. Cara, deu uma segurada legal na queda que estava acontecendo. E até hoje essa é a minha abordagem, eu mudei completamente. Assim, Legal. Você já tinha feito algum curso antes do Nômade Milionário? Que envolvesse diretamente venda online, não. Entendi. E o que chamou a atenção nele, tecnicamente? Tem um ponto forte dele, que é óbvio que é a tua trajetória, a curiosidade despertada por como você conseguiu as coisas que você consegue, né? Mas eu acho que ele é muito completo, didaticamente falando. Ele é um curso, na minha opinião, de formação. Então, assim, eu até estava comentando que eu acho que tem 3 pessoas na minha equipe que compraram o Nômade, né? Ele é um curso de formação, cara. Se o cara cumpre o que está ali, ele vai saber de tráfego, ele vai saber de copy, né? Ele vai entender qual que é a principal skill dele para se dedicar. Eu acho que, assim, além de ser um curso completo de venda, ele faz a trajetória inteira Legal. É completo, cara. Teu curso é completo, assim. Legal. Então você já começou, pelo que eu entendi, montando uma equipe, né? Sim. Que trabalha contigo. Isso. Esse é um processo bem inteligente. Porque eu estava acostumado a trabalhar assim, né? Então, se você se dedicar demais à parte operacional, você vai perder a visão estratégica. Exato. Você já procurou bem no começo não ser o eu presa. Então já tinha outras pessoas contigo ali para ajudar no processo. Interessante, porque eu recebi já até muitas pessoas dizendo, nossa, somente com um pedaço do Nômade, né, com o que diz respeito a anúncios no Facebook, a parte que o iniciante consegue pegar isso, vários donos de agência compraram o produto até para poderem passar ali aquilo como algo profissionalizante, né, a nível de tráfego e outros assuntos para os colaboradores. E muitas pessoas também acabaram adquirindo um conteúdo
de tráfego para se tornarem prestadores de serviço para negócios locais, negócios digitais, etc., fazendo anúncios. Muita gente, eu diria. Muita gente. Muita gente. É que isso não é tão fácil de mapear quando quem faz o processo completo, mas muita gente, cara. É um curso de formação, assim, Legal. na minha visão. Hoje, com a evolução, né, nós já estamos em 2023. Sim. Então, como é que foi sua trajetória a partir desse primeiro lançamento? Você conseguiu realizar mais? Hoje, como é que está a tua equipe? Como é que está o processo de escala com tudo isso? Hoje eu trabalho com modelos de negócios completamente diferentes em cada um dos especialistas, né? E equipes diferentes com alguns membros compartilhados, vamos dizer assim. Eu mantenho a mesma estratégia. Eu tento ter pessoas responsáveis por partes chaves, ou seja, a tarefa tem dono, né? E eu tento encaixar elas onde o skill delas, de fato, aflora melhor, para evitar estresse, né? Evitar perda de produtividade, assim. E esse processo de otimização me liberou tempo para, de fato, conseguir trazer mais especialistas para dentro. E estou prospectando, estou fazendo prospecção de especialista agora. Legal. Agora, você não me parece um cara tão velho assim, então me permita perguntar. Quantos anos você tem hoje? Qual a sua idade? Eu tenho 40. 40? Fiz 40 tá brincando. em dezembro. Cara, eu jurava que você tinha 32 anos. 31. É sério? 32 é a minha idade fictícia, tem até uma brincadeira sobre isso. Caramba, cara. Então, assim, legal, entendi a trajetória. Hoje você está lidando com quantos lançamentos? Hoje eu lido com 2 lançamentos e 2 perpétuos. 2 perpétuos. Então, produtos que estão fazendo vendas recorrentemente. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso. Legal. O Nomad também conseguiu, imagino, te ajudar. Não, assim, ali a gente pode falar de praticamente processo completo, né? Porque o PLR é um perpétuo, né, cara? Então, tipo... O PLR é um perpétuo. Eu adiciono algumas coisinhas a mais para captura de lead no meio, porque faz parte da minha estratégia de criação de base. Captação de lead. Mas... Exato. Sim, muito, assim. Perfeito. Cara, e nessa sua transição, eu tô vendo que você é um cara que, bom, já tinha muito mais experiência de mercado que outras pessoas quando começou. Obviamente, para várias pessoas ao seu redor, aparentemente é um cara muito bem decidido sobre o que quer fazer, onde está e tudo mais. Mesmo assim, no intermédio dessa transição de sair de uma empresa como a Coca-Cola para ir para o digital, algumas pessoas disseram ser uma loucura de algum modo? Com certeza, mas assim, com certeza. Mas o argumento mais legal disso, porque o lançamento ocorreu no meu último mês na Coca-Cola. Então, quando eu saí da Coca-Cola, o lançamento já estava funcionando e vendendo, né? Quer dizer que você não saiu primeiro? Não. Eu fiz uma transição paralela, né? Paralela. Fiz uma transição paralela. Entendi. É o que eu aconselho alguém nessa posição fazer, né? Tipo... Então, como um cara já habituado com marketing dentro do que você fazia, você também não chegou imaginando que a coisa era um bicho de 7 cabeças? Não. Ou você teve uma certa estranheza? Será que tem algo muito diferente aqui que eu não vou saber aplicar ainda? Eu acho que naquele primeiro momento não. Tinha muito trabalho para fazer, né? Mas não estranheza. Mas depois que você vai descobrindo outras coisas que existem, você vai descobrindo funis, você vai descobrindo, enfim, estratégias de automação de e-mail. E aí, cara, começa a epifania. Nossa, quanta coisa legal para aprender. Mas ao mesmo tempo, nossa, é muita informação chegando ao mesmo tempo. Entendi. O que você achou da didática ali do curso? Deu para pegar? Mesmo para uma pessoa que talvez antes não tenha visto nada sobre Facebook ou alguns outros assuntos? Se o cara nunca viu nada e ele seguir a ordem do curso, ele vai pegar. Entendi. Ali, como muita gente sabe, eu fiz questão de passar muito do básico, né? O básico, porém no nível intermediário, avançado e, obviamente, para o próprio iniciante, a pessoa que está começando. Quando eu falo básico, eu quero dizer quais são os únicos botões que eu tive que apertar ao longo da minha trajetória de anos e anos no marketing digital para conseguir extrair todo aquele resultado que eu tinha até então. Então, eu tive muita cautela em passar realmente só o que funciona, ao invés de outras pessoas, cursos, produtores, etc., que entregam inúmeras informações que no médio e longo prazo não tem aplicação nenhuma. Sim. Então, imagino que você tenha tirado um bom proveito disso. Agora, de qualquer modo, pode-se responder até bem sinceramente. Tá. Não só sobre a parte de Face, etc., porque a gente poderia falar de inúmeras coisas aqui, né? Esse produto ele tem um almanaque de informações, não só o nome, mas o próprio marketing digital em si. Ele tem muitas informações.
em algum devido momento, você sentiu talvez um pequeno arrependimento? Nossa, será que eu tomei a decisão certa porque essa dificuldade que eu estou encarando é muito grande? Ou você já sabia passar por elas de forma muito fácil? Em relação a essa transição no digital, Sim, não, eu tive vários momentos de medo, cara. Assim, de queda de resultado, problemas técnicos, e toda vez que isso acontece, você vem na tua cabeça um pouco. Não vou dizer que, pô, será que eu devia começar a procurar emprego de novo? entendi. Cara, eu já tentei montar negócio 4 vezes antes e deu errado. O que eu tenho na minha cabeça agora é o seguinte, cara, é insistência. Insistência e calma que vai funcionar, assim. Eu tô no setor que eu mais gostei de trabalhar até hoje. Num setor que eu tenho um bom domínio técnico. Eu falei, agora é ter calma que tá lá, o pote de ouro. Então, Entendi, entendi. Você faz algo muito interessante, porque hoje existem inúmeras pessoas no mercado com uma habilidade tamanha a qual elas mesmas não têm ideia. O teu papel é chegar lá e falar o seguinte, olha, deixa eu fazer para você o que você não sabe. Né? Deixa eu criar toda a estrutura de vendas e fazer com que você se torne uma pessoa mais notória no teu nicho, no teu ramo de atuação. E como é para você essa coisa de coproduções, de ser um produtor? Você gosta de estar ali com os profissionais que você trabalha? não, os que estão comigo hoje eu gosto muito de estar com os três, tanto com a Fernanda, o Rodrigo e o Rogério. Eu diria que eu hoje sou muito seletivo. Para quem não fala de uma forma arrogante, acho que eu entendi errando quais são os critérios que um bom especialista deve ter. E é um trabalho em conjunto, cara. Assim, não é, o especialista tem que trabalhar também, não é só a gente. Eu acho que quando você tem essas premissas bem estabelecidas e funcionando ok, é difícil o clima não ser bom de trabalho. Entendi. É difícil. Cara, legal, maravilha. Então, pelo que eu entendi, você não encontrou muitas dificuldades. No mínimo, conseguiu passar por elas muito rápido. Eu não diria muito rápido, mas eu diria que assim, por exemplo, projetos de risco que eu peguei nesse meio do caminho, eles tinham um volume financeiro envolvido que perto do volume, por exemplo, dos principais produtos, não comprometia, era um risco que dava para comprar. Eu testo com um pé só, né? A água, não vou... Entendi. E aí, se der certo, a gente vai escalando, né? Legal. Dentro do processo ali onde você acabou não só conhecendo o produto, mas o Thiago também pela internet, os stories ali que você via, teve algum conteúdo muito positivo e valioso que você acabou pegando até mesmo pelos stories e aplicando em alguma coisa que te trouxe um resultado? Cara, não, assim, eu acho, assim, os motivacionais são interessantes. Os antes e depois teus são muito bons, cara. Quando você tá novo lá e volta é muito bom. Eles já são muito bons. No curso tiveram vários, assim. Mas, assim, de conteúdo de stories, eu vou te falar uma parada engraçada. Você postou semana passada um mind map ali com como criar criativos, né? Diferentes abordagens de abertura, de copy de criativo, né? Eu tava discutindo com o meu copy, né? A gente tava fazendo um negócio e eu falei assim, cara, olha só. Você tá travado, cara, eu até brinquei, cara, usa o chat GPT. Só que pega isso aqui, ó, e instrui ele de acordo com essa árvore. E eu mandei vários testes pra ele, assim. Ele não recebeu o resultado ainda, mas esse é um exemplo assim. Eu olhei ali, cara, olha que sacada. Às vezes as pessoas estão travadas em algumas coisas bobas, como chegam até mim dizendo, nossa, eu tenho um criativo que vendeu 20 mil reais e parece que eu entrei numa sazonalidade aqui. Na verdade, não, cara, você tem que trocar, testar. E existem 1001 formas de você testar criativos de formas diferentes. Pô, legal, legal. Inclusive, o nome de está com uma atualização sobre isso, tá? Bom. Essas aulas estão lá, não só sobre criativos em imagem, mas criativos em vídeo também, onde você pode criar de uma maneira muito rápida. Agora, com o quesito PLR, você chegou a tocar, a experimentar alguma coisa? Ok, esbarrei bastante em contingência no início. Contingência de Facebook? De contingência, esbarrei bastante, assim, foi complicado até para fazer testes de VSL. E recentemente, aí a gente está esbarrando em melhorar a VSL, mas pelo menos estamos esbarrando no lugar certo agora, né? Tipo... Legal. Tem uma novidade muito boa sobre VSL agora, onde você não vai precisar de assistir aquelas aulas mais de 2 horas, caso queira uma opção mais fácil para conseguir criar uma VSL até de uma maneira mais rápida. Mas isso aí é segredo, depois quem quiser saber vai pesquisar isso aí. Pô, aquela aula foi boa, cara. Eu lembro que eu pulei para ver a aula, eu tava esperando aquela aula ser liberada, na verdade. Assim. Aquela foi boa. Onde eu estou com o chapeuzinho lá, né? Aquele conteúdo foi pesado. Agora,
Você hoje tem contato com seus pais? Eles estão no Brasil? Como é que é? Sim, eles moram no interior do Rio, mas eles estão até aqui perto, em Patinga. Tanto que Patinga? saindo daqui eu vou vê-los, né? São de Patinga? Eles não são de Patinga, mas meu pai tá trabalhando lá e minha mãe tá com ele, então... Trabalhando lá? É. E o que eles veem dessa coisa agora, dessa sua migração que você fez de uma empresa onde você tinha, pô, um puta salário ali para o marketing digital? Eu sei que, obviamente, eles sabem que você sabe muito bem o que você faz e o que você quer, mas teve algum tipo de ceticismo? Porque quando envolve internet, a gente sabe muito bem como é que é, né? Cara, e meus pais são muito cabeça aberta, mas teve uma cena que eu tava no meio do primeiro lançamento, assim, né? E aí eu abri assim, né? Eu tava na casa deles, eu falei assim, ô pai, olha o que a gente faturou aqui. Olha só isso. Aí ele olhou assim, isso tudo? Eu falei, ele, fazendo nada. Fazendo nada. Fazendo nada. Oh, ele fez... Já aconteceu isso aí comigo também. Meu pai já, por diversas vezes, eu lembro que eu fiz uma coisa só para poder impressionar o meu pai. Meu pai já duvidava que aquilo poderia dar certo, né? Eu lembro que o meu primeiro saque ele foi muito rápido, foi um saque pequeno na plataforma, né, de vendas ali, pelo que eu estava fazendo, mas no segundo, terceiro saque ali eu falei, quer saber? Eu estou conseguindo pagar as minhas contas, então eu vou deixar acumular na plataforma. Deixei acumular 1 mês e meio, 2 meses e mostrei lá na tela para o meu pai um saque de exatamente R$ 98 mil que eu poderia fazer, e isso ainda morando na casa deles, tá, no interior de Minas. O meu pai olhou para a tela e a primeira pergunta dele foi, tá, e como é que esse dinheiro sai daí? Como é que você vai tirar daí? Eu quero ver. Você tem certeza que esse dinheiro vai sair daí? Porra, cara, eles só conseguem realmente dar valor à coisa quando veem Tangível, né? o tangível, né? Não estão acostumados com isso. Pô, legal. Eu vejo que muita gente, principalmente os mais jovens, né? Eles começando em casa, fazendo digital, tem todo aquele ceticismo, poucos pais conseguem apoiar e etc. Mas dá para entender até o porquê, né? É muito novo, né? É muito novo. É muito novo. Uma coisa muito absurda, assim. É. Estão acostumados com aquela vida de trabalho e faculdade, etc., para conseguir ter um resultado. E a formação dessa galera é completamente diferente da formação tradicional, né? Então, assim, o cara Completamente aprende diferente. de outro jeito, cara, a origem da informação é outra. Não é um negócio que uma faculdade de marketing vai te ensinar porque isso está sendo criado em tempo real agora. Então, é outro jogo, cara. Legal. Uma pergunta. Pelo visto, você já veio como um cara que tinha boas informações sobre liderança, construção de time, equipe e tudo mais. Você julga que isso te ajudou bastante logo no início? Não, ajuda sim, até hoje, assim. Eu estruturo o negócio pensando em como ele vai escalar e crescer. E quando eu falo em escalar, eu não falo de venda. Eu falo em criar uma base que você consiga inserindo mais pessoas ali nesse slot e eu fico o tempo inteiro recrutando gente, cara. Eu recruto gente o tempo inteiro, assim. Legal. Bacana. E a galera trabalha contigo remotamente? Remotamente, no meu primeiro ano teve bastante troca. Assim, cara, eu entrevistei mais de 60 pessoas no primeiro ano, assim, de digital ali em 2021. Mas hoje a maioria já está comigo há mais de um ano, pelo menos, assim. Legal. Eles estão ajudando você a tocar os lançamentos e tudo mais? Sim, alguns têm papéis específicos, normalmente o pessoal de tráfego é muito focado em tráfego, os outros são um pouco mais generalistas, cada um pendendo para uma direção. Às vezes eu uso designer externo e copywriter externo, por job eu prefiro também. Pô, isso é muito legal, porque talvez algumas pessoas aqui estejam pensando, nossa, então para eu começar no mercado, eu preciso de construir uma equipe para conseguir ter resultados. Bom, depende do nível em que você está. O marketing digital, obrigatoriamente, não exige que você faça isso para conseguir alguns resultados iniciais. Que resultados são esses? Garanto que, no mínimo, são resultados que talvez superam 10 vezes mais o que você esteja conseguindo fazer hoje trabalhando em algum local. Quando eu comecei, fui muito influenciado pelo livro Trabalhe 4 horas por semana. Eu também. Que eu não sei se você já leu. Bom, eu devo ter lido umas 3 vezes. E eu fiquei fascinado com toda aquela questão de um trabalho remoto e ainda assim da inteligência que eu poderia ter em pensar em não contratar as pessoas inicialmente, mas utilizar uma das 8 maravilhas do mundo
e eu falo isso, eu sempre comentei essa questão, que são os freelancers, né? Sim, Eu sim. não preciso, às vezes, de comprometer o meu caixa com salário fixo ali por 6 meses, um ano, como alguns profissionais vão te requisitar, como prestação de serviço. Eu posso simplesmente precisar daquilo, fazer acontecer, e depois, com o desenvolver da coisa, desenrolar, com a necessidade que o projeto vai ter, nós podemos começar a contratar. Foi o meu processo no início. Eu comecei numa cidade pequena, eu tive ali toda uma dificuldade para entender todas as áreas do digital, porque eu recebi uma proposta para fazer um lançamento assim como você está fazendo hoje. Né? Eu comecei como afiliado, não durou 30 dias, recebi uma proposta para lançar um empresário, né, no marketing digital, e eu me lembro que ele disse o seguinte, ele perguntou, cara, tá, posso confiar em você? Você já entende de todas as coisas do digital? Eu só tinha 30 dias praticamente. Que eu falei para ele, sim, pode, com certeza. Eu vou fazer a copy, eu vou te ensinar como gravar os vídeos, eu vou editar os vídeos, eu vou cuidar do financeiro. E foi o que eu fiz. Combina até com aquela metáfora, né? Se você quer fazer uma coisa que te dê medo, coloque um tubarão no seu tanque. Coloque um pitbull para correr atrás de você. Porque aí você arruma a solução, né? Quando uma pessoa te dá uma proposta dessa, teu sim primeiro, sabendo que com aquela pressão você vai se tornar uma outra pessoa para poder correr atrás daquilo. E aí, durante todo o processo inicial, que eu não tinha ali toda a grana para contratar alguém, cara, se alguém me pedisse R$ 800 no mês para poder fazer uma coisa, eu talvez ali não conseguiria pagar. Eu não tinha resultado quase nenhum no início desse possível lançamento, né, que eu acabei fazendo dessa pessoa. E o que eu fiz foi mergulhar no digital, acabar aprendendo um pouco de todas as áreas. Sim. E é por isso que eu falo que hoje você talvez esteja imaginando que o marketing digital é um bicho de 7 cabeças, por imaginar que aqui a gente tem que fazer como uma faculdade. Se inteirar completamente de um assunto, existem, o que eu quero dizer com assuntos? Cargos. Marketing digital, existe o cargo de copywriting, existe o cargo de gestor de tráfego, existe o cargo de gestor de mídias sociais, funis de vendas, estrategistas e inúmeras outras coisas. Eu não precisei de me tornar um especialista, um profissional, um expert em cada um desses assuntos para que eu pudesse dar um sim para aquela pessoa. O que eu precisei de fazer? Entender o que dentro de cada assunto me trariam 80% de resultados com 20% de esforço. E aí eu fui o eu presa por durante muito tempo, até começar a contratar. Eu me lembro que pouco tempo depois, 8 meses depois, um ano, quando a partir do 8º mês eu consegui obter um retorno ali, fazendo tudo sozinho, né? Desde a copy, a gravação, a edição das aulas, a construção de uma área de membros para lançar um produto, a escrita da carta de vendas de uma VSL. Eu tive que estudar todos esses assuntos, indo direto onde eu poderia aprender com os melhores para conseguir fazer sozinho. Então, fiz o chão de fábrica. A partir dos primeiros resultados, eu nem corri imediatamente, segundo o que ensina, né, o trabalho 4 horas por semana, para contratar pessoas e comprometer o caixa, né, para 6 meses, um ano, e trabalhar com toda aquela pressão. Eu fui logo ali, no Orkana, e comecei a falar com profissionais que poderiam me fazer trabalhos de R$ 150, R$ 200, R$ 300. Eu me lembro que o terceiro PLR que eu criei foi um PLR onde eu gastei R$ 4.100, e se eu buscar nos arquivos dos meus stories, bem na época em que eu nem cogitava lançar algo que ensinava as pessoas a fazer isso, eu gastei R$ 4.100 com profissionais no Orkana para construírem todo o produto, a narração, editarem o vídeo, etc. Comigo passando, obviamente, todas as diretrizes, porque eu já tinha feito o chão de fábrica, entendendo um pouco como que cada uma dessas coisas deve funcionar. Depois, a única coisa que eu fiz foi juntar tudo, e esse foi um produto que trouxe, bom, até o ano passado, R$ 500 mil de faturamento. Porra. Né? Obviamente, contando com tráfego pago também, com lucro líquido de no mínimo uns R$ 220 mil.
E o que eu gastei? 4.100 utilizando inteiramente freelancers, né? O que foi bem legal. Você já utilizou freelancers também na sua jornada? Não, tudo que eu te falei que eu tenho de equipe são freelancers. Oh, porra, eu achei que era Não, contratação. não, não. É porque os caras são tão recorrentes que eu chamo de minha equipe, entendeu? Não, eles são minha equipe hoje, cara. Porque eles são os mesmos há praticamente um ano, entendeu? Olha só que legal. Hoje eu sinto necessidade de ter uma equipe por questão de sinergia, etc. Mas eles são freelancers. Eu via pessoas ali no mercado de marketing digital, com agências, com aquela coisa toda robusta, etc., com 30 pessoas. E eu não achava isso muito bonito na época, né? Por quê? Eu via que o faturamento ele podia ser alto se eu conseguisse ter pessoas na minha equipe comprometidas quase que no modelo full-time, com o tamanho da minha demanda, sem ter que comprometer o meu caixa por um período tão longo Sim. de tempo. Então, eu me lembro que eu fiquei 3 anos trabalhando no marketing digital, com faturamentos milionários, com 6 pessoas na minha equipe. Depois, quando eu tive o próximo nível, onde eu cheguei até 18 pessoas, todo o restante ainda eram freelancers. E eu tinha uma freelancer da qual eu pagava pela criação, a tradução de produtos americanos, né, pelo Private Label Rights, pelos PLRs, né, onde a gente compra lá um produto, já que outra pessoa criou, concepcionou, foi um especialista naquele assunto e está te vendendo o direito de se tornar um proprietário. Eu contratei uma pessoa no Orkana, Martina, o nome dela. Essa pessoa recebeu tanta demanda minha, mas tanta demanda minha, por uns 3 anos, que ela um dia me lançou o seguinte: Thiago, graças a você eu consegui comprar minha casa própria. Olha que legal. Eu acabei fazendo inúmeras recomendações dela, inclusive. Eu acho que, assim, essa saída de escala, assim, você estava falando, óbvio, primeiro você tem que aprender como é que o processo funciona, assim. Eu acho que desse processo inteiro ali, a única coisa que eu não tinha um bom domínio era copy de VSL, assim. Mas, assim, tráfego eu já meti a mão, né, lá no passado e o resto do processo. Porque você tem que conseguir avaliar quem você está contratando, né? Exato. Que senão, assim, senão vem surpresa. Mas eu acho que, tipo, você pega a galera que está começando agora, e começou a ter os primeiros resultados, já tem que estar na cabeça qual é a primeira tarefa que vai delegar. Tem que estar na cabeça, assim. E esse é um mercado interessante que a galera começa com pagamentos relativamente baixos, porque eles querem ter aprendizado e experiência também. Então, eu gosto dessa troca de ensinar quem está vindo trabalhar comigo, ao mesmo tempo que eles trabalham, eles vão evoluindo dentro Eles do vão evoluindo projeto. com você. Exatamente. Tem o mesmo raciocínio, sempre tive o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento de trazer pessoas ali, por mais que fossem freelancers, porque toda a minha comunicação inicial com eles era baseada da seguinte forma: eu estou te convidando para um primeiro projeto. Sim. E é o piloto para sabermos se nós poderemos trabalhar juntos no longo prazo. E se pudermos fazer isso, com você me provando, demanda não vai faltar. Então, assim, eu gostava muito de saber que outras agências estavam se gabando por terem uma quantidade enorme de pessoas, enquanto a folha de salarial fixa deles estava num valor absurdo. Sim. E eu utilizando a maior parte, mais da metade da equipe, como freelancers, mandando trabalhos recorrentes. E teu fluxo de caixa saudável. Exato. Então, assim, é por isso que, voltando só um pouco no nome de milionário, eu tive um trabalho eu não sei se você chegou até nessa parte lá, mas de toda vez que eu mostrava para a pessoa um determinado ponto de criação dentro de um produto e etc., eu lhe dava 2 opções. Olha só, a primeira opção é você fazer sozinho. Sim. Eu vou te ensinar a fazer sozinho, ok? Está aqui toda a aula para você fazer por conta própria. A segunda opção é a seguinte: você pode contratar um profissional freelancer dentro do Fiverr, Workana principalmente, e ao dizer para ela, você pode contratar uma pessoa no Workana, o que eu fazia ainda? Entregava um script para a pessoa e lá no Workana, digamos que para a função de quero criar uma página de vendas. Você não quer aprender comigo a criar uma página de vendas? Eu estou te dando o texto exato da descrição
para que o freelancer entenda o que você realmente precisa nos moldes que o marketing digital exige, para que ele não fuja disso e está aqui pronto para você não precisar nem descrever a demanda que eu estou te entregando, porra. Vai parecer que a gente combinou agora, mas eu fiz exatamente isso, cara. Exato. Exatamente isso. Eu precisava de um... E, cara, era um produto muito mais específico, era uma página de venda de especialista e eu entreguei o teu roteiro pro cara. Eu quero nessa linha, só que vai ter que ser mais curto, que eu precisava ser menor, né? Mas, assim... Eu descobri que... Eu fiz mais de uma vez isso, cara. Você tem um modelo? Ó, quero que siga esse modelo aqui. Esse modelo. E deu certo? Te entregou um bom trabalho? Sim. Legal. Esse é um exemplo bom, por exemplo, de aplicação de... Era um perpétuo, né, cara? Mas de um cara que eu tinha lançamento, né, também. Um especialista que eu tinha lançamento. Esse é um bom exemplo de aplicação de pegar o que estava lá no Nomad e aplicar em uma área que não é exatamente PLR. Porque tem ali umas premissas mais persuasivas, etc. E aí, quando é um pouco mais agressivo, eu acho que o especialista fala, cara, meu órgão que regula a minha profissão, eu não posso ir nessa direção. Não, tranquilo, a gente dá uma abrandada. Mas... Eu me lembro que eu contratei no Orkana um assistente pessoal de viagens. Para fazer as minhas viagens, sabe? E o que algumas pessoas poderiam pensar inicialmente, né? Muitas pessoas têm seus gostos específicos ao viajar, ao ir para um lugar. Elas sabem muito bem o modelo de lugar, de hotel que elas querem ficar, né? Todos aqueles detalhes, coisas pequenas que fazem a diferença numa viagem para elas, os pontos turísticos. E eu pensei no início, nossa, eu vou ter que dar uma baita de uma aula para essa pessoa conseguir entender quais são os meus gostos de viagens. E eu ousei fazer isso. Coloquei toda uma descrição no Orkana. Essa pessoa praticamente hoje trabalha com a gente de forma fixa há anos. Eu não preciso de me preocupar. Ela organiza suas viagens? Completamente. Nossa, que legal. Completamente, para qualquer lugar do mundo. Que legal. Ela sabe o que eu não gosto de fazer numa viagem, ela sabe os hotéis que eu gosto de ficar, ela sabe tudo. Então, já cai tudo praticamente com o meu gosto e, obviamente, com o tempo, né? Que eu fui modelando aquela pessoa. Mas, do mesmo modo que você pensa em contratar um freelancer, é óbvio que ele não vai chegar fazendo a coisa da melhor forma possível, talvez do mesmo modo que você mesmo faria, mas o teu objetivo é economizar tempo. Por quê? Se você, por exemplo, com a sua habilidade máxima, consegue hoje pegar um especialista e fazer alguns pequenos ajustes para que no lançamento você fature múltiplos 6 dígitos, é um desperdício de tempo muito grande para você se preocupar, às vezes, com um trabalho muito operacional. Sim. Né? Então, você chega ali no freelancer, explica bem o que você quer, cara, acaba saindo, se você precisa de um ajuste, ele já está entendendo qual que é o seu... Né? E uma hora ele pensa por você naquilo, quase. Uma hora ele acaba pensando por você. Pensa por você. Eu não sabia, eu achei que a sua equipe inicialmente era... Não, eu sou o cara então do... Então você foi muito mais além do Nômade do que eu imaginei. Não, o orçamento enxuto, cara. Ali... Legal. Legal. Teve lançamento que eu cheguei a trabalhar com 14 pessoas, cara. Todos freelancers e não sincronizados. Então, eles nem receberam durante o lançamento inteiro. Eles alocados em partes diferentes para ficar... Legal. Desculpa falar toda hora do Nomad, mas é porque não tem jeito. É um negócio que a gente concepcionou com muito cuidado. Mas eu queria saber se você também conseguiu chegar na parte ali, ou tirou proveito, de certo modo, da própria parte de concepção de equipe, construção de equipe, né? Onde existem algumas organizações chaves que você pode aplicar para que todos eles consigam se comunicar num nível de produtividade tão alto quanto se estivessem em um escritório físico. Esse foi o meu objetivo no marketing digital durante anos. Eu, particularmente, acredito que diversos negócios necessitam, sim, de um escritório físico para poderem funcionar, softwares, empresas de SaaS, etc. Mas no digital, cara, o meu primeiro produto de PLR, depois de um tempo, começou a faturar comigo em casa R$100 mil por semana. Eu me lembro muito bem desse período. Então eu pensava assim, nossa, para que eu vou pôr um escritório? Tá, para faturar mais? Sim, mas espera aí. Várias empresas estão trabalhando remotamente hoje. Sim. Empresas bilionárias estão trabalhando remotamente, mais nos Estados Unidos do que aqui em diversos outros países. Quais os conceitos que eles estão aplicando para crescerem os seus negócios? Porque, bom, não é o objetivo de muitas pessoas, mas
Eu gosto muito dessa coisa, assim como você, do nomadismo, da liberdade. E estar no escritório, não, Ser obrigado é ruim. estar ali no escritório, etc., me traria aquela sensação que eu sempre corri, Sim. né? De ter, de prisão ali. Então, você conseguiu aplicar também alguma coisa da fase 3, daquela organização de equipe, etc.? Eu não sei se é exatamente como, né? Assim, mas eu adaptei para situações ali. Eu acho que eu tenho dois modelos assim distintos de gestão remota que eu gosto de trabalhar ali. Um é um modelo de ciclo rápido de ação, ou seja, basicamente Kanban com ciclos de uma semana de entrega, né? E reuniões online periódicas de equipe e estimular os pares ali, os que se envolvem de fato se comunicarem entre si sem falar comigo. Essa é uma. E aí, eu tenho um caso interessante, cara, porque assim, eu tinha que solucionar para um perpétuo, eu tinha que solucionar um problema de... Os freelancers de tráfego e os freelancers de design e copy estavam muito distantes daquele projeto. Cara, você podia ter falado no início que tinha freelancers, porra. Foi mal, sabe? Não, eu sempre tive Cara, freelancers. agora eu gosto de você mais ainda, pô. Caramba. E aí, o que a gente fez, cara? A gente fez um Kanban de pedido de serviço para criativo, cara. Baseado na organização dos criativos ali do Nomad, né? Coloquei umas ideias de outros lugares juntos também ali. E assim, o cara de tráfego precisava, ele botava um pedido assim, ó, preciso de criativo de conversão, 5, não sei o que. E aí escorria uma esteira de copy, design, não sei o que lá, e ele, pum, no final coletava o pedido, assim. Porque eles não se falavam, cara. Eu não consegui fazer eles se falarem. Então, assim, Tem várias técnicas no Nomad, né, que eu acabei desenvolvendo e, bom, quem está comigo há muito tempo já realmente pode enfatizar isso. Eu, em certo período da minha carreira, fiquei obcecado em aprender o máximo do que eu poderia, obviamente com as pessoas certas, né, também aplicando, praticando para aprender com os meus próprios erros, mas somente conteúdos do marketing digital. sim. Quando eu cheguei num determinado nível, Vinícius, eu tive que mudar o foco de aprendizado, porque eu tinha ali as 18 pessoas na minha equipe, né? A gente já chegou até 54 pessoas no máximo na equipe, num período. Naquele ponto eu falei, cara, tá insustentável eu consegui colocar mais pessoas sem abrir mão da produtividade, da comunicação, etc. Então, o que eu passei a fazer? Pagar mentorias muito caras, no 1 a 1 com pessoas que tinham assim equipes fenomenais, com uma organização invejável, para conseguir entender exatamente o que elas faziam, porque eu ainda me sentia um pouco preso, não só em tentar aumentar a equipe, eu sabia que se eu procurasse fazer isso, a bola de neve ia ficar maior ainda, e ali naquele momento eu sabia que eu não poderia ter todo aquele conforto mental, pelo menos, o financeiro eu já tinha, mas para sair por 1 semana, 2 semanas, sem falar com ninguém. E tá seguro ali. E tá seguro ali, entendeu? Então eu tive que, por uns 2, 3 anos, estudar só gestão de negócios, Legal. financeiro e toda essa parte. Como que é essa parte para você lá hoje? Eu diria que a parte de gestão de equipe, tarefas, etc., a parte operacional funciona bem, é amaciada. O financeiro eu tenho que dar uma melhorada com 3 especialistas. O financeiro, até o meu precisa estar sempre em constante melhora, para você ter ideia. Quando tu começa a bater fluxos de pagamento diferentes ali, hoje é uma das coisas que está na minha cabeça de preocupação, assim. Exato. Então, eu vi muitos empreendedores no digital que ostentaram uma vida gigantesca, como se a empresa faturasse bilhão para aquele nível pessoa física. As pessoas hoje podem até assustar com o meu estilo de vida, mas o que elas não sabem é que eu sou um dos caras mais mão de vaca que você pode conhecer. Eu falo isso sem receio nenhum. É exatamente por isso que eu estou rico. Não gastando dinheiro de bobeira. Eu não gasto dinheiro de bobeira. Então, assim, os meus carros são patrimônio, não são gastos. Cada um deles, por exemplo, já se valorizou muito. E como? E eu tinha uma meta no início, porque eu aprendi isso lendo o livro Segredos da Mente Milionária. Não sei se você chegou a ler, Sim, mas aos 17 anos eu li esse livro e fiquei com uma coisa na cabeça, comentei isso também em alguns outros momentos, de que eu teria que procurar gastar 10% daquilo que eu recebo, pessoa física, para gastos pessoais. Cara, eu levei isso tão a sério numa época em que 10%? 10%.
e levei muito a sério. Eu levei isso a sério antes de conseguir fazer o meu primeiro R$ 1.000.000. É muito fácil você hoje olhar para minha vida no Instagram, pô, viagens, hotéis, etc. E imaginar o seguinte, nossa, gasta tanto e daqui a pouco pode quebrar. Não, ali é 10%, tá? Fica bem tranquilo. Na época em que eu ouvi isso, eu ainda estava galgando ali os meus primeiros passos no digital e eu lembro de ter um celular Galaxy S4 todo trincado, né? Que, cara, eu optava por não trocar. Eu nunca fui dessa coisa de celular do ano. Até hoje eu sou assim. Ah, saiu o iPhone novo, 14. Cara, peraí. Na hora que esse aqui começar a falhar, e o Dudu tá aqui de prova para saber isso, né? Quando ele começa a parar de funcionar, eu compro outro. Né? Então eu sempre tive essa meta de gastar 10%. No início eu não conseguia, obviamente, porque eu precisava de gastar 90% para custear as minhas coisas ali. Mas quando eu pude realmente fazer isso, cara, eu mostrei isso nos stories há uns 6 anos atrás, talvez. Eu tenho um aplicativo que é eWallet. Logo depois que eu comecei a realmente ter um resultado no digital, depois de ter ultrapassado meu primeiro milhão, a minha motivação era de entrar no aplicativo e ver o que eu podia gastar dos meus 10%. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu mostrei isso, eu tinha 800 e poucos mil reais para poder gastar. Sem culpa. Sabe aquela grana que você pode... Vou viajar agora, vou gastar sem culpa? Sem o receio de saber se eu estou tirando dinheiro da minha empresa? Você tem um nível de disciplina muito alto, cara. Tipo, não, muito alto, assim. Mas é interessante a visão, cara. É interessante cultivar essa visão desde cedo, né, cara? Então, Exato, exato. Então ali, o que eu quis concluir, acabei até abrindo muito aqui a coisa, é de que eu fiz muita questão de, numa parte do Nômade, somente para as pessoas que atingem o nível de necessidade para fazer o que estamos falando aqui hoje, começar até a contratar pessoas, mas o mais importante, não só contratar, organizar toda uma equipe para que até remotamente você tenha uma produtividade a nível, sim, ouso a dizer, de equipes físicas, tá? Isso é bem possível, acontece hoje dentro da minha própria equipe. O tempo que eu não estou com vocês nos stories, o tempo que vocês não estão vendo o Thiago que sempre viram, eu estou basicamente criando novas ofertas, ou curtindo a minha vida, ou encontrando novas formas de automatizar cada vez mais o meu negócio, aumentando a gestão, a produtividade do time e etc. Cara, muito interessante. Você acredita que o digital hoje é uma das melhores profissões para se eu trabalhar? sou o maior defensor, cara, do digital. Hoje E por quê? Pelo meu próprio caso, a mudança de vida, assim, por uma vida nômade, né? Uma vida mais livre. Mas eu acho que, assim, até pra galera nova, cara, que entra... Eu vou dar um exemplo prático, assim, né? Quanto custa qualquer faculdade? Quanto custa qualquer faculdade? Quanto custa o teu curso? Assim, qual dos dois ensina a trazer mais resultado? Assim, e eu não tô falando só de todo mundo que faz o processo completo e vira milionário do PLR, não, cara. Tô falando do cara que vai pro tráfego pago, que paga-se bem, pro copywriter, que começa um pouquinho mais devagar, mas depois começa a ganhar bem. Então, assim, A galera acha que interpreta, né? Eu faço marketing e, francamente, sem modéstia à parte, eu sou bom nisso. Se eu for colocar o nome em alguma coisa, ele vai ser um nome forte. Mas, acima de tudo, um nome que faz jus ao que realmente está acontecendo. Nômade milionário. Eu sou nômade e sou milionário. Com aquelas técnicas, eu consegui atingir esse objetivo. Não significa que você precisa atingir ou que você queira atingir, até mesmo sendo um nômade ou uma pessoa milionária. A quantidade de pessoas, Vinícius, que já vieram me falar, cara, eu trabalhava numa hamburgueria e saí para aprender tráfego pago somente com a primeira parte do Nômade e hoje presto serviços para empresas locais da minha cidade e faturo aqui 10 mil, 12 mil todos os meses. É exorbitante. Muitas pessoas já vieram me afirmar isso. é uma mudança maluca de vida pro cara desse, cara. Exato. Quem que ganha 12 mil no Brasil, cara? Exato. 2% da população, sei lá. Sobre essa questão, né, das promessas, headlines, que as pessoas assustam às vezes, até o próprio Tim Ferriss, que foi um dos meus mentores e é até hoje, disse o seguinte:
É, eu lembro muito bem dessa parte do livro. Trabalhe 4 horas por semana. E um momento do livro ele disse, cara, dá para se fazer isso. Você viu, você enxergou essa possibilidade, eu consigo, eu faço. Só que quer saber? No momento em que você realmente resolver trabalhar 4 horas por semana, você vai se perguntar, pô, o que eu poderia estar fazendo a mais, trabalhando a mais? Então, o nômade é isso. O nômade milionário, ele te dá a possibilidade de se tornar um nômade, de ter mais liberdade financeira, geográfica, temporal. Isso no nível que te satisfaz, que é o mais importante. E eu acho que tem uma coisa legal aí para acrescentar, que é o seguinte, por exemplo, pega alguém na minha situação, né? O cara é executivo de uma empresa, ele ouve falar do digital, ele não entende muito bem o que é. Cara, ele vai ter uma cobertura disso no curso, entendeu? Ele vai sair entendendo. Inclusive, esse cara provavelmente vai ser um cara que, se fizer alguma coisa, vai contratar freelancer. Porque ele vai sair metendo a mão, porque não é mais parte da vida dele fazer isso, entendeu? Então, assim, é abrangente, cara. É abrangente pro cara que tá descobrindo a primeira profissão e é abrangente pro cara que tá querendo mudar, entendeu? Exato. Cara, maravilha. Deu para pegar aqui que você é um cara já de experiência no mercado e foi legal passar para o público esses insights que até uma pessoa do teu nível já entrando num treinamento como esse conseguiu captar. Eu fico bem feliz em saber que consegui te ajudar com alguma coisa na trajetória. Espero continuar ajudando. Espero também pegar alguns insights com você. Com certeza você tem algumas experiências de vida para poder me passar. Então, seria um Nesse prazer. tempo aí, essa execução que você teve nessa grande empresa. E foi muito gratificante. Prazer demais Valeu. ter você aqui. Espero que você tenha gostado do cenário que eu preparei para você. Esse com é muito carinho. o cenário mais legal, cara, que eu já vi. A gente faz uma coisa bem diferente aqui quando pensamos nesse tipo de coisa. Agora, me responde o seguinte. Depois de Ipatinga, o Nômade vai para onde? Voltar para Lisboa? Não sei ainda. Pretende fazer algumas viagens esse ano? Pretendo, mas ainda não decidi pra onde. Faz o seguinte, me chama. Chamo, claro. Beleza. Aquela assistente lá do Orkana que hoje está comigo pode nos ajudar. Beleza, então. Fechou. Valeu, tamo junto.